Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a gente participar de mais um bate-papo e nesta noite, com muita alegria, eu recebo aqui o pastor Isaldil Tavares, é professor, né, de língua portuguesa, é mestre em ciências da religião e servo de Deus. E a gente vai falar de um tema hoje que é extremamente importante para a igreja, que é evangelismo. Evangelismo. E espero que a gente consiga trazer bastante informações importantes para vocês. Mas de antemão, quero cumprimentar o pastor Isaldil com alegria, sempre com muita disposição para participar conosco e produzir esse conteúdo edificante para nós. Pastor Isaldil, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcos. É um prazer estar novamente com o irmão para trabalharmos na obra do Senhor. Amém? Aleluia. Prazer estar com o senhor aí. Amém, glória a Deus. Pastor Isaldil, vamos falar hoje de um tema extremamente importante, necessário e esclarecedor, né? Temos uma pauta bastante interessante e você, nossa audiência, não pode perder. Fique conosco até o final, que a gente vai compartilhar muitas informações importantes aqui para você e até que com certeza vai te ajudar nessa questão da evangelização. Pastor Isaldil, evangelismo, evangelização, que tema é esse que a gente precisa abordar com bastante clareza? O que é que a gente tem de bom aí, pastor? O que é que o senhor trouxe de bom para a gente, que a gente pode já começar com esse tema tão importante que eu vou contar para o senhor? Eu gosto demais de evangelização, de evangelização e de evangelismo. Gosto das duas coisas, glória a Deus. Mas o que é que a gente tem de bom aí, pastor? Vamos lá. Aleluia. Muito bem. A primeira coisa que eu acho importante que a gente fale é que evangelismo ou evangelização, nós vamos falar um pouquinho só sobre isso daqui a pouco, diferença entre evangelismo e evangelização, segundo o meu ponto de vista, certo? Mas seja evangelismo, seja evangelização, certo? Importante mesmo é que é uma atividade da igreja. Aliás, é a principal atividade da igreja do Senhor, porque o Senhor Jesus foi quem mandou a igreja fazer esse trabalho. E então precisamos tratar dele com muito carinho, com muito cuidado. E tem uma coisa: todo trabalho para resultar bem precisa de método, precisa de organização do trabalho. Nenhum trabalho que objetiva alguma coisa é feito assim de qualquer maneira, trabalhadamente, não é? Então é necessário que a gente tenha noção de organização desse trabalho, de a igreja levar a palavra de salvação ao mundo perdido. Pastor, Amém? amém. No entendimento do senhor, e eu penso também, acho que um dos maiores problemas que a gente tem, no meu entendimento, é claro que a gente vai explorar isso e aprofundar isso um pouco mais, é, é talvez a falta de entendimento, de compreensão de fato do que é evangelização. Não é? As pessoas às vezes confundem, por exemplo, uma ação com outra, até mesmo aqueles que dizem, assim, eu estou citando pontos que a gente vai abordar, às vezes você convida um pregador, ele vai, prega numa igreja e fala que ganhou almas, quando o trabalho que foi feito não foi feito por ele só teve aquele trabalho de pregar, que faz parte de tudo, que faz parte de um todo. No seu ponto de vista, pastor, quais são os problemas, os maiores problemas e por onde que a gente deve começar, no seu ponto de vista, a tratar dessa questão de evangelismo, de evangelização, até mesmo para a nossa audiência? Às vezes a gente tem aqui uma pessoa que é nova no meio. Eu vou citar o meu caso, né? Quando eu comecei a evangelizar,
Você sabe, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade na instrução. Então, eu fui convidado por um amigo para testemunhar num culto tal, um culto realizado ao ar livre, e aí me interessei pelo evangelismo, né, pela evangelização, e depois eu acabei não sendo instruído. E quando você vai, por exemplo, em busca dessa informação, no meu caso, há mais de 30 anos, na livraria você tinha muita coisa, né? Você não sabia por onde começar, por onde eu começo, né? Eu estou sentindo arder no coração o desejo de falar de Jesus, por onde eu começo? Então, no ponto de vista do senhor, com a experiência que o senhor tem tanto de evangelista, de crente, como enfim, com todo esse período de experiência, por onde a pessoa deve começar o trabalho tanto de evangelização? Por onde ele deve começar? Bem, pastor, eu penso o seguinte: primeiramente, a pessoa, eu acho que deve entender, vou começar por essa diferença, evangelismo e evangelização. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes, embora elas tenham se tornado sinônimas, não é? E na igreja tanto se fala em fazer evangelismo, fazer evangelização, tornaram-se sinônimas, mas na realidade não são. Primeiramente, entender que evangelismo, não é, significa o quê? A palavra evangelismo vem de evangelho com anexação do sufixo ismo. E esse sufixo ismo, evangelho mais ismo, evangelismo, certo? Dá a noção de conceito, entre outros que pode haver, mas aí a noção é de conceito. Evangelismo, conceito de seguir o evangelho. Já evangelização, o sufixo ação aí, indica trabalho, fazer alguma coisa, trabalho de evangelização e não trabalho de evangelismo. Evangelismo é aquilo que nos caracteriza a fé, certo? E evangelização é o trabalho que nós precisamos fazer, ordenados pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Muito bem. O que a pessoa deve fazer para entrar por esse campo, para trabalhar no campo da evangelização? Bem, primeiramente, ninguém pode agir numa determinada área, num determinado campo, se não tiver preparo para isso. O trabalho de evangelização tem tido alguns problemas, tem apresentado alguns problemas. Por quê? Porque muitos daqueles que saíram a evangelizar não estavam bem preparados para fazer esse trabalho. No comecinho da nossa conversa, eu disse: tudo quanto objetiva resultado tem que ter um processo, tem que ter um caminho, tem que ter uma organização. E muitos saíram porque aprende-se assim na igreja: o crente tem que evangelizar. Bom, tudo bem, o crente tem que evangelizar, mas o que o crente vai fazer para evangelizar? Como é que ele evangeliza com eficiência? Aí é que está. Ele precisa, primeiramente, aprender. Ninguém ensina se não aprender. Ninguém pratica se não aprender. Mas onde esse crente vai aprender? Aí voltamos àquela nossa história. Ele tem que aprender nos bancos da igreja. Por isso que Jesus mesmo disse: muito bem, estava então dizendo que há necessidade para que alguém entre em alguma atividade, preparo, não é? Quem vai preparar pessoas para fazer a evangelização? Os bancos da igreja. Tem que começar por aí.
não é? Aliás, começa no discipulado, não é? O evangelho é anunciado, a pessoa aceita a mensagem do evangelho, converte-se ao Senhor Jesus Cristo, mas ela não está pronta ainda para sair anunciando o evangelho, porque ela não conhece ainda. Esse foi o meu caso, viu, pastor? Foi Hum, exatamente o meu caso. né? E não está ainda preparada, né, para sair e ter argumento, conhecimento bíblico, não é, para fazer o trabalho. Então E tem até de precisa postura, né? Até de postura, inclusive. postura, até. Sim, sim, claro. Me permita fazer contribuir com o senhor nesse ponto. É, é, é breve. É, lá por volta do início dos anos 90, aproximadamente, eu acho que foi isso mesmo, 89, 90, eu consegui, com um grupo de jovens aqui da igreja, com mais dois jovens, que a gente fazia muitos trabalhos, evangelismo foi exatamente essa questão que eu coloquei para o senhor no início. Quando a pessoa está começando, ele não sabe por onde, ele não sabe para onde vai, não sabe o que pesquisar, procurar. Eu consegui duas aulas, negociei com a diretora de uma escola aqui próximo de mim, duas aulas numa sexta-feira, ela dispensou os alunos, colocou no, né, acomodou todos eles no pátio para ouvir uma palestra com o pessoal que ia, que nesse caso era eu e mais um grupo, e a gente não estava, nós não estávamos preparados para aquele evento, que foi uma grande oportunidade. Cerca aí de uns, talvez, 300, 400 alunos, né, do ensino, naquela época, do segundo grau, né, do segundo ano lá, da turma de primeiro a terceiro, que foi com essa turma que eu consegui. E também tinha gente de quinta, oitava, né? Pastor, e nós não conseguimos fazer o trabalho que deveríamos ter feito por falta de preparo, exatamente o que o senhor está falando. Tanto por não É, conhecer, tanto por não conhecer os princípios, né, todos os princípios da fé cristã e como não se portar, não soubemos, né? Entendemos, acabamos fazendo, achando que aquilo era um culto na igreja, quando só tinha da igreja lá 4 ou 5 irmãos, não é? E até da próprio anúncio da pregação, não soubemos. Então cometemos erros gravíssimos lá naquela ocasião e desperdicei uma oportunidade que foi, hum, infelizmente, não voltou mais naquela escola. hum. Então, porque precisa realmente passar por um processo aí de maturação, né? Mas aí alguém pode dizer assim, então quer dizer que aquele novato no evangelho que está chegando, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar sentado aprendendo e como é que é isso? Não tem nada que ele possa fazer no trabalho, porque ele, quando aceita Jesus, a pessoa vem com aquela, né, disposição, é o primeiro amor, né? É, Ele vem e ele quer fazer. Você não pode chegar para ele e falar assim, não, você fica sentado aí que você vai ter que aprender. Não vai desanimá-lo dessa maneira. Então, existem formas outras de ele trabalhar na evangelização. Por exemplo, há um trabalho muito importante que é o da distribuição de Bíblias e de Novos Testamentos. Eu sempre gostei de fazer isso, sempre gostei. Ah, inclusive, eu pertencia aos quadros dos Gideões Internacionais. excelente trabalho que eles fazem, né? É um povo que não prega, não faz oração em público, nada. O nosso trabalho, eu era, não sou mais, não é? O nosso trabalho era distribuir aqueles novos testamentos nas escolas, nos hospitais, nos quartéis, não é? Mas tudo organizado, que havia um líder conosco, não é? Falávamos com autoridades, né? Distribuindo ali no quartel que tem ali no Parque Dom Pedro, hoje nem existe mais, né? Aquele grande quartel ali, segundo o Exército, me parece, coisa assim. Quantas vezes fomos lá distribuir Novos Testamentos para os soldados enfileirados, não é?
e aquele grupo de gideões simplesmente entregando de mão em mão um Novo Testamento. Fizemos em hospitais. No Mackenzie, chegamos a distribuir, sei lá, quase 5.000 Novos Testamentos, assim, de manhã, tarde e noite, né? Então, claro que há certas exigências para que a pessoa seja um Gideão internacional, mas não precisa necessariamente ser um Gideão. A própria igreja pode fazer um exército de evangelizadores silenciosos. Pode fazer. São os novos. Eles vão distribuir a palavra de Deus simplesmente, simplesmente. Não é? A igreja pode comprar Novos Testamentos, evangelhos, né? Evangelho de João, evangelho, principalmente o Evangelho de João, não é? Que é o que mais se compra, né? Aquele livretinho, entrega. Outra coisa também que eu animava as pessoas a fazer: compre uma Bíblia baratinha. Você vai comprar uma Bíblia cara de 300, R$ 400, não. Uma Bíblia baratinha, ou algumas Bíblias, né? Ou a igreja compre Bíblias para esse trabalho. Aí o que que você faz? Pastor, Você. deixa eu acrescentar uma informação sobre isso. Eu tenho esse trabalho aqui na igreja, distribuição de Bíblias, é realizado por um grupo de jovens, né? Então eles fazem um trabalho. Comprei recentemente, eu ganhei uma remessa dos Gideões Internacionais, de um representante dos Gideões. Depois eu passei a comprar Bíblias e comprei. Tem Bíblia, por exemplo, a Sociedade Bíblica, se a gente faz um cadastro com o CNPJ da igreja e tudo mais, você tem as Bíblias de evangelização, são quase que um pouquinho maior do que aquelas dos Gideões Internacionais, mas ela tem várias versões de capa e tudo mais, acho que é bem baratinho. Por exemplo, comprei, acho que nessa remessa, comprei acho que 200 ou 300 Bíblias, se eu não estou enganado, para que seja realizado esse trabalho de entrega exatamente como o senhor está fazendo. A gente já faz isso aí desde já tem aí, acho que desde o início do ano, se eu não me engano, que efetivamente a gente faz isso. Mas fazíamos de outra forma, né, esporadicamente, mas agora de forma mais sistemática. Então a gente tem feito isso. E a Sociedade Bíblica tem lá esse modelo de Bíblia que atende a essa necessidade. Isso. Então, o que eu fazia? Pegava a Bíblia e eu ia deixar em banco do metrô. Você pegava o metrô, quando ia descer, esquecia, entre aspas, a Bíblia lá no banco. Mas ela tinha uma, uma dedicatória para a pessoa que a encontrasse. Olha que legal. Outra coisa, marcado em vermelho lá, João 3,16, marcadinho em vermelho, indicação para a pessoa ir naquela página. Olha só, evangelismo silencioso, não é? E deixava em metrô, deixava na área de alimentação de shopping. Ia comer um lanche, deixava lá em cima da mesa a palavra de Deus. E a No parte boa, ônibus. e a parte boa desse tipo de evangelismo, eu vou fazendo algumas inserções na fala do Sim, senhor, sim. pastor, me permita fazer. A parte boa deste modelo, né, desse tipo de trabalho, é que você não entra em confronto com a pessoa a quem você está Não evangelizando. entra, não Então, entra. não entra em confronto, porque o evangelismo de confronto é outro, né? E é mais difícil, uma pessoa tem que estar mais preparada. Mas esse Sim, modelo você não entra em confronto. exatamente. Não é? Não fica em maus lençóis também, né? Exatamente. Certo? Então, eu acho muito importante esse tipo de trabalho. Às vezes, e eu comecei a fazer esse trabalho por causa de pessoas que diziam assim: ah, mas eu não tenho muita, não tenho, sabe, eu sou meio tímido para falar do evangelho, né? Falei, tá bom, não tem problema que você é meio tímido. Você pode ser tímido para falar, mas você não é tímido para entregar um livrinho para uma pessoa, ou para deixar uma Bíblia no metrô, ou para deixar uma Bíblia no restaurante, onde você for.
Até no banco do ponto do ônibus já deixei. E é claro, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós, não é? O nosso trabalho não é convencer, o nosso trabalho é levar a mensagem. O resto, o Espírito Santo faz, não é? É verdade. E aí, eu acho que é uma das formas muito importantes de evangelismo na igreja, tanto para aqueles que se dizem tímidos no contato social, não é? Como para os novos convertidos, porque eles começam a ficar entusiasmadíssimos, distribuindo Bíblia, distribuindo Novos Testamentos, e a igreja ajudando, e a igreja ensinando, e ele vai crescendo, e você forma, no fim, um evangelista, Ô pastor, né? pastor, me deixa fazer uma pergunta então. No entendimento do senhor, o primeiro passo que a pessoa deveria ter, não, estamos falando agora para alguém que está interessado nesse trabalho, está encantado com esse trabalho de evangelista, está sentindo essa vocação para ser um evangelista, ele precisa entender, por exemplo, o que é evangelismo, do que é evangelização, sentar no banco da igreja, né, para aprender, né, ter essa disposição de aprender, né? É claro que precisa ter um instrutor, é claro, né? E iniciar por tarefas evangelísticas, por ações de evangelismo, por exemplo, que não necessariamente coloca ele em situação de confronto, Sim, como a distribuição de literatura, nesse caso até uma distribuição de Bíblia. Seria sim, isso, então. claro. Porque nem todos têm também a facilidade do discurso, né, irmão? Sim. Não tem Vai, a facilidade do discurso, mas ele não está impedido de servir a Deus nessa área. vai se preparar para isso também, né? Esse momento vai Pode se chegar, né? preparar. Sim, sim, sim. Por isso que eu estava falando, escola dominical, culto de ensino bíblico, não é? Que é para ir fazendo, formando. A igreja, meu ponto de vista é que a igreja é é como uma joia que precisa ser polida, cuidada, não é? A igreja não pode simplesmente, nós somos a igreja, e tudo bem, está tudo certo. Não, tem que haver polimento, tem que haver o trabalho do crescimento. Aliás, é o que diz lá Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, não é? Querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos. Como é que se vai fazer o aperfeiçoamento dos santos sem ensiná-los? Não é? Então, uma das tarefas importantes de suporte para a evangelização é o ensino bíblico, né? E que muitas igrejas deixam para lá. Então, isso eu acho muito importante, essa parte. Então, Mas ações também específicas de evangelização, um seminário, um simpósio, não é? sim, sim, o leque é grande. Encontros Há um com leque aí. evangelistas que podem, inclusive, colocar a pessoa em Sim, contato, né, pastor? Também sim, faz parte desse sim, processo, né? sim. O senhor mesmo me falou, uma ocasião aí, do livro do pastor Valdir Bíssico, Valdebíssico. não é? De todas as variantes de evangelizar, né? E Valdir Bíssico foi um grande evangelista, né? Foi um grande evangelista. Aliás, pastor, me deixa pegá-lo aqui só para mostrar. Eu tenho uma Hum, versão, mas daqui a pouco eu pego. Eu tenho uma versão hum, aqui que eu comprei, aquela história fantástica que a gente empresta o livro para alguém e depois você vai procurar o livro na estante, ele não aparece, ele não está não mais, é está mais. verdade. Mas eu comprei comprei uma versão nova, um exemplar novo. É espetacular, porque ele coloca versículos para pessoas diferentes, em condições diferentes. Se você encontra pessoa tem esse versículo, apresente esse versículo, vai É, falar desse assunto. É fantástico o livro do pastor Valdir fantástico. Bisco. Recomendo ele, recomendo do pastor Antônio Gilberto também. Que o pastor Antônio Também. Gilberto vai muito de encontro, vai muito ao encontro, ao encontro do que o senhor está falando, do preparo, porque o pastor Antônio Gilberto, ele incentiva a evangelização, mas partindo de um conhecimento teológico, de um preparo teológico. Uhum.
ele traz uma fundamentação É teológica, verdade. doutrinária, da sistemática, de teologia sistemática para o sujeito, pro sujeito sair e evangelizar já com determinado conhecimento. É Então são verdade. dois livros importantes, como o senhor estava Então, citando. Eu então, só e são coloquei. dois grandes nomes, né, da evangelização brasileira pentecostal, né? Valdir Bícego e Antônio Gilberto é gente de primeiro lugar na estante da gente, né? Sim. Incrível. Gosto muito dos livros deles, né? Então, de saída é isso, mas como o senhor estava falando, é claro que existe um leque de maneiras de se fazer evangelização. Então, tem aquele que pode evangelizar falando, sim, com seus amigos, com seus colegas, e aí pode até aparecer um momento perigoso. Aí ele tem que estar treinado, porque senão ele entra em conflito, como o irmão falou agora há pouco. Vai entrar em conflito, não vai saber se explicar e, como costuma se dizer, fica pior emenda do que o soneto, né? Certo? Não pode, né? E muita gente, pastor, já ficou envergonhada quando foi fazer evangelização. Ficou envergonhada porque não tinha preparo e terminou virando o quê? Chacota no Chacota. meio das pessoas. Não pode. Eu vejo, às vezes, no centro da cidade, né? Aqueles indivíduos isolados, sozinhos, com uma Bíblia na mão, gritando lá na praça, sem ter ninguém para ouvir, mas ele diz: Não, eu estou falando que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar, meu irmão, mas não é para você ficar gritando aí na praça desse jeito. Você está jogando pérolas aos porcos, porque passa um, faz chacota, outro não sei o quê, outro joga uma bolinha de papel, e ele fica lá dizendo que ele está sendo perseguido por causa do evangelho. Não, você não está sendo perseguido por causa do evangelho. Você está fazendo uma coisa mal feita, né? E a igreja precisa cuidar dos seus membros para que eles não partam para esse tipo de trabalho solo, assim, né? Tem até uma parte que eu anotei, não sei se a gente já chegou, mas eu vou falar. Jesus, quando mandou os discípulos na sua missão, né? Ele não mandou um sozinho, vai lá você. Ele mandou Duplas. dois a dois. Dois, escolheu os 12, mandou 2-2. Escolheu os 70, mandou 2-2, né? Por quê? Porque não se faz o trabalho sozinho, por vários motivos. Primeiro, às vezes tem aquele que quer fazer a obra do Senhor baseado no seu personalismo, no seu individualismo. Ele não ouve o pastor, ele não ouve a liderança da igreja, e ele se julga apto a fazer um trabalho solo. Não pode. A igreja é um conjunto. Por isso que nós somos o quê? Membros do corpo. Membros do corpo. Um braço não pode sair por aí resolvendo as situações. Não há jeito, não é? O braço direito também não pode sair por aí resolvendo questão, porque ele é um membro. É o corpo que tem que agir. É o corpo. E esse corpo está dirigido por uma cabeça, né? É ele que age. Então, todo crente na igreja, em todo trabalho, é meu modo de ver, em todo trabalho, o crente tem que ter a noção de corpo. O trabalho de evangelização também. Também. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor dentro desse contexto, já conectado com essa questão até de definição de conceitos, né? Mas antes, Hum, eu queria aproveitar que o senhor citou aí, por exemplo, em algum momento da fala, o senhor citou que tem formas diferentes, né? Como o senhor falou do evangelismo de confronto, o evangelismo solo, né? Evangelismo em dupla, não é? O senhor falou. E eu queria aproveitar esse momento e colocar aqui um ponto.
há diferentes formas de evangelizar, né? De uma evangelização, de você atuar na evangelização, até de desenvolver um programa de evangelização na igreja. Por exemplo, eu anotei alguns que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Principalmente com a pessoa que, nossa audiência, que está se interessando por um trabalho, olha, por onde eu vou caminhar, de que maneira eu posso, por onde eu posso, agora que eu já tenho uma definição sobre o que é evangelismo e sobre o que é evangelização, então definitivamente eu quero entrar, eu quero mergulhar numa ação de evangelizar, eu quero passar, eu quero fazer, então. Quais formas você pode utilizar? Bom, uma delas é essa que nós já acabamos de falar, que é do evangelismo, que você não entra em confronto, você não precisa confrontar com ninguém. Você entrega uma literatura, uma Bíblia, enfim. Eu anotei alguns outros pontos. Evangelismo, por exemplo, baseado no estilo de vida, que também é um evangelismo sem palavras. Não é? A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que observaram o modo de vida de outra pessoa e se interessaram pela causa, né? Olha, buscaram mais aproximação. Aquela mulher que viu, por exemplo, o homem de Deus passar, ela disse ao seu marido, olha, eu vejo que ele é um homem de Deus, vamos trazê-lo para perto de nós, vamos colocá-lo para dormir aqui em nossa casa. Então, vejam que é um evangelismo sem palavra, porque o servo de Deus não falou nada com ela. Bom, exatamente. Não é? O outro modo, isso acontece no trabalho, na escola, no nosso dia a dia, né? As pessoas, às vezes, elas se interessam pelo seu modo de viver e passam a falar com você. Um segundo que eu anotei é o evangelismo de massa, que esse a gente pode fazer, né? Evangelismo nas ruas, grupos, enfim, de diversas formas, que a gente fala, hoje você tem nomes diferentes, né? Por exemplo, uns falam de cruzadas, outros falam de evangelismo de público, outros falam, enfim, são diferentes nomenclaturas para esse tipo de evangelismo, mas é um modelo de evangelismo que você pode aplicar, e eu gosto bastante disso, né? Até por conta da própria história da igreja, de onde eu me converti, enfim. Depois você tem outro, que é esse também, pastor, é super interessante, que é o evangelismo de porta lateral. O que é isso daí? Por exemplo, o senhor é um professor de português e eu posso colocar uma pessoa em contato com o senhor é membro da igreja, pastor da igreja, e para ter uma aula de português, uma revisão, um livro que o senhor vai revisar ou qualquer coisa assim nesse sentido, e a pessoa, então, nesse contato que ela tem com o senhor, ela passa a se interessar pelo evangelho e logo o senhor conecta essa pessoa com Jesus. Isso pode acontecer com diferentes áreas na igreja. Então, você pode ter uma área de aconselhamento, você tem um programa do grupo de jovens, tem uma pessoa, por exemplo, que gosta de trabalhar na cozinha, tem gente que ama cozinhar para muitas pessoas. Então, você tem uma cozinha, você convidou essa pessoa e ela vai para aquele evento para participar dessa ação na cozinha, e ali ela se interessa, ela interage com outros irmãos, com outras pessoas, logo ela se conecta com Jesus. Então esse é chamado também de evangelismo de porta lateral. Aliás, a CPAD tem um livro que fala um pouco sobre isso daí. E é um livro que trata de escola dominical, pastor, por incrível que pareça. Chama-se Enciclopédia da Escola Bíblica Dominical, e nela há muitas páginas tratando do evangelismo, da evangelização. Depois você tem o de saturação, que é você usa todos os meios disponível para alcançar uma pessoa. Então você usa panfleto, você usa fala, você usa, enfim, muitas formas de você alcançar. E por último, eu cito o evangelismo, por exemplo, que você, como eu marquei aqui, evangelismo de testemunho. Então veja, o gadareno, pastor, ele não tinha uma mensagem específica para falar. Diferente, não é? Porque Jesus falou assim, vá a Decápolis e dê o seu testemunho, diga o que Deus fez. É interessante que esse homem não passou os anos com Jesus como os discípulos passaram. Os discípulos passaram 3 anos, o gadareno não passou os 3 anos. Jesus ele quis ir com Jesus, queria ir, Jesus não deixou.
Jesus falou assim, ele falou, posso entrar no barco? Ele, não, você vai ficar aqui, vai até a sua casa, ele tinha uma casa, vai aos teus e depois a Decápolis e dê o seu testemunho. Então é um evangelismo de testemunho, aí ele vai contar o que Deus fez. Então são formas, são modos, métodos, modelos diferentes, né, como de evangelizar, e eu quis colocar isso nesse ponto para gente seguir, inclusive já devolver para o senhor e seguir. Mas de toda forma, eu quero fazer uma pergunta, pastor, o que definitivamente é, no entendimento do senhor, ganhar uma alma para Cristo? No entendimento do senhor, eu sei que o senhor já está aí num assunto, mas eu queria que o senhor me falasse, no entendimento do senhor, o que é ganhar uma alma para Cristo? Pois é. Convém a gente lembrar que cada grupo social, e os evangélicos formam um grupo na sociedade, tem a sua linguagem específica, própria, particular, não é? Nós vamos chamar essa linguagem particular dos grupos, nós chamamos de gíria. Muita gente pensa que gíria é um palavrão, gíria eu lembro da escola primária, uma ocasião, desculpe, um colega falou não sei o quê, e a professora fez a classe todinha escrever, sei lá quantas vezes, gíria é linguagem de canalha. Não é, ela errou totalmente, não é? Mas naquela época, né? Eu era criança ainda, imagine. Né? Aí, a gente chama de gíria a linguagem específica de cada grupo social. São as gírias. Ora, existe a gíria evangélica, não é? Existe a gíria evangélica. Por exemplo, eu anotei até alguma coisa, né? Que a gente chama, às vezes, aí de crentez, né? É extensa. Veja só, eu anotei aqui. Quando alguém diz assim, o crente vive no óleo. É uma gíria. É uma gíria. E é claro que as pessoas lá fora não entendem. Não Não entendem. faz parte, Mas né? também Do universo dela. não está no universo da igreja para entender isso, né? Escuta a palavra vaso. Vaso, não é? É próprio da linguagem do crentez, como eu disse. Use a espada, irmão. Né? Use a espada, o outro vai falar, pera um pouco, o que é isso? Né? Ou então o famoso verbo queimar, né? Queima Jesus, né? É um problema às vezes. Mas ganhar almas. A ganhar almas é o seguinte, está dentro dessa gíria evangélica e cristã. Mas é interessante a gente notar que Deus criou almas viventes e foi feito a alma vivente. Agora a gente fala em ganhar almas para Cristo. Alma vivente é o ser humano. E aí, ganhar alma para Cristo significa o quê? Trazer pessoas ao conhecimento do Evangelho. Então, ganhar almas, nem aí fora mesmo é hoje uma expressão tão estranha, né? Ganham-se almas para Cristo, né? Trazem-se pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus. Né? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Que fala assim, alma vivente. Gênesis 2, 7. Deus criou a alma vivente e depois Jesus nos faz, usando uma gíria, pescadores de homens, não é? Nos faz pescadores de homens para ganhar almas para Cristo. Papel da igreja, ganhar almas para Cristo significa o quê? Levar o evangelho às pessoas.
Ô pastor, mas Cristo. e aí deixa-me fazer uma outra colocação apenas, acrescentar com o senhor a isso, né? No que o senhor está falando. Mas não existe um certo desentendimento nisso, por exemplo, a pessoa levantou a mão, recebeu ali, está ouvindo uma pregação, então recebeu a graça de Deus, o perdão de Deus, aceitou, né? Aceitou, como a gente fala, aceitou Jesus como Salvador. Aquela alma está ganha no entendimento do Senhor? Ou em que momento definitivamente essa alma realmente foi ganha? É uma. Olha, pastor, eu não. Uma alma ganha é uma alma já resgatada, não é? Do mal. O camarada vai ao culto, faz-se um apelo, ele levanta a mão. Esse levantar a mão pode ser um ato de receber realmente a palavra do Senhor, receber o Evangelho de Cristo, e pode ser sinal de arrependimento de seus pecados cometidos. Ou um Mas sinal de pode ser. uma disposição dele, né? Por exemplo, ele atendeu aquele apelo, ele está Sim, predisposto, ele estou está disposto, aberto. eu quero, né? Sim. Mas pode também isso ser motivado pela emoção. Claro. E aí me lembra a parábola do semeador, não é? Levanta a mão, eu quero, eu fui convidado para vir à igreja, ouvi essa palavra, gostei muito dessa palavra, eu quero, e daí a pouco ele sai e aquilo foi embora, não é? Não se ganhou uma alma para Cristo. A igreja não pode contabilizar, não é? 50 almas para Cristo nesse culto. Isso aí é evangelástico, né? Certo? Não conta nada. A Evangelástico foi no. alma, não é? A Evangel... alma para Cristo, Evangelástico foi boa para mim. Essa foi boa. né? Que é tem que aumentar o número, Aumentar o né? número, é. Ai, Né? meu Deus. E aí o que acontece? Ninguém vai procurar essa pessoa. Aliás, esse é um defeito nas nossas igrejas. Ninguém procura aquele que decidiu levantar a mão, raramente procuram. Indicam para ele que o culto é no domingo, próximo culto é domingo a tal hora, você esteja conosco aqui. E passa a semana inteira, ninguém entra em contato com ele. Pode ser que ele volte domingo, pode ser que ele não volte nunca mais, pode ser que ele vá para outra igreja, não interessa. Então, ganhar almas é muito mais profundo do que se simplesmente fazer um convite, levantou a mão e ganhei almas para Jesus, Pastor, né? eu trabalhei com um evangelista chamado Pastor Lúcio. Nós fazíamos trabalhos naquela época em muitas cidades do país, principalmente São Paulo e também Paraná. Fizemos várias viagens nas cidades do interior. Esse pastor, uma certa vez, num trabalho que estávamos fazendo na cidade de Castro, disse-me o seguinte: evangelização é mão de obra, é trabalho árduo, porque você precisa perceber a pessoa que está disposta a se abrir para o evangelho e que quer uma aproximação, abre-se para a aproximação, aí você tem que se aproximar dessa pessoa, levar o evangelho, fazê-la entender o máximo possível até que definitivamente ela assuma, né, um compromisso, uma relação mais próxima com Deus e íntima com Deus, que não precise mais de você. Aí serão outras pessoas, no caso um pastor da igreja, que vai trabalhar com essa pessoa. Então, e isto não é trabalho de um dia, nem de um Não, mês, é trabalho, é muito tempo. É importante conceituar isso para as pessoas, né? Desmistificar essa ideia de ganhar alma. Preguei ali, ganhei tantas almas, porque isso engana, né, muita gente. engana sim. Principalmente nos grandes eventos
em estádios e etc., depois sai no jornal evangélico, né? 1.500 pessoas, 1.500 almas para Jesus. E cadê? Onde estão? Quem está acompanhando? Eu acho que o grande problema na igreja é esse. Além de precisar melhorar o processo de evangelização, precisa também criar o processo do acompanhamento. Porque senão não adianta. Tão importante Por isso quanto, né, que pastor? Jesus disse o quê? Fazei discípulos. Discípulos. Fazer discípulo é acompanhar, não é? Fazer discípulo é acompanhar. Não é simplesmente aceitou Jesus, tá bom. Não, acompanhar. Eu lembro, não sei se estive recentemente numa igreja que não, não praticava a evangelização. Tanto que eu vi passarem-se lá 6 ou 7 anos e nenhum batismo. Como é que uma igreja pode passar 6 anos, 7 anos, sem um batismo, uma pessoa batizada sequer? Tem falha. Tem falha no No processo de processo. evangelização, né? Não vou citar nome nem nada, mas tem falha no processo. Então, eu lembro de igrejas que tinham o corpo de visitadores que acompanhavam as pessoas. Então, fazia assim: o camarada levava um colega de trabalho para a igreja. Esse colega vinha para o evangelho, dispunha-se ao evangelho. Esse que trouxe tinha a responsabilidade de acompanhar aquele que ele trouxe, trazê-lo às reuniões da igreja que fossem interessantes àquele amigo, e os outros da igreja iam também acompanhando, cercando. Daqui a pouco a pessoa estava entrosada na igreja. Porque muita gente, pastor, não fica na igreja porque não se sente entrosada. Aceitei a Jesus, tudo bem. Oh, aceitou Jesus, maravilha. No domingo ele vai ficar sozinho lá no banco, É não tem ninguém para se aproximar. o entrosamento é feito pela própria, a inclusão nesse caso, né? Pela própria igreja, a própria comunidade, que tem que Sim, pegar aquele sujeito e trazer, né? Ó, vamos incluir você aqui, olha, onde você, qual é a sua habilidade, o que você gosta mais, vamos colocar você, vamos por aqui, vamos por ali. O cara tem que se sentir parte, a pessoa tem que se sentir parte do processo, né? Do corpo, é, né? Do corpo, né? Senão ele não vai ficar. claro. Claro, houve um tempo que eu estava procurando uma igreja a qual eu pudesse me filiar, saindo de uma e indo para outra por questões necessárias, né? E eu cheguei a ir a igrejas no domingo, sentar, assistir ao culto, visitante. Do jeito que eu entrei, eu Saiu. saí. Ninguém sequer se aproximar para falar, escuta, quem é você, de onde é que você veio, onde é que você mora, o que que você faz. Não, não, nada. Entrei, participei do culto, saí, vim embora. Falei, gente, e se fosse um incrédulo, se fosse um desviado, não ia voltar, não Ô, ia ô, voltar. pastor, me permita fazer uma pergunta sobre esse ponto aí. A que o senhor atribui essa frieza? A questão da relação da virtualidade, do mundo virtual, da tecnologia, que as pessoas são tão assim, tão conectadas, né? O relacionamento pessoal está quase sendo substituído pelo virtual, né? Pelo contato virtual. Oh, me manda um WhatsApp, não sei o quê, me manda um zap, me manda não sei o quê, tal. E as pessoas acabam não tendo essa proximidade
idade, quando chega perto de um ser humano, né? De um ser humano, vamos falar assim, ela não sabe o que dizer, né? Se chega perto de um animal, ele sabe brincar. Se chega perto de um homem, de uma pessoa mais adulta, ele não sabe o que conversar. O senhor acredita que isso tenha uma relação com essa questão? Ou agora eu parto para uma outra pergunta, para um outro campo. Se o senhor quiser comentar isso, tudo bem. Se não, fique tranquilo. O senhor entende que essa não aproximação, talvez se deu por conta da idade? Olha, tá vindo uma pessoa aqui, eu não sei, talvez tenha um pouco mais de idade, não tenho o que conversar, deixa para lá, se ele quiser ele volta. Que o senhor, mais ou menos, o que o senhor pensa, o que o senhor pensou disso, ou como que o senhor imagina essa situação? Aliás, do que o senhor acha que deve ter acontecido isso? Aqui se deu esse fato, por exemplo. Primeiro, nós vivemos neste mundo e o mundo atual, principalmente, é bastante frio. A tecnologia, como o senhor falou, não é? As pessoas estão envolvidas com a sua tecnologia, e fica aquele contato pessoal vai esfriando, vai se esgarçando, né? Isso é muito ruim na sociedade do modo geral. Sim. Mas eu não creio que seja esse o principal fator do nosso assunto, da pessoa ficar isolada na igreja. A questão da idade, pastor, não sei se isso pode influir. Eu acho que faz parte mesmo de um despreparo das pessoas na igreja. Eu não estou dizendo um despreparo maldoso, não quero, né? É despreparo, é uma ignorância, no bom sentido da palavra ignorância, do não Não saber, saber de fazer. não ter instruído. Onde eu acho que está o problema? Está na liderança. Esse problema, para mim, está na liderança ou nas lideranças da igreja. Porque também eu não vou culpar o pastor da igreja somente. O responsável é o pastor que não instrui os membros. Vem cá. Existem maestros de coros, de orquestras, existe gente da portaria, e essas pessoas têm a responsabilidade. Digamos que eu seja regente do coro da igreja. Eu não posso me dedicar simplesmente a esse trabalho musical e pronto. Acabou. Só fiz Eu isso e estou acabou. sendo líder, não é? Porque eu estou sendo líder daquele grupo que canta no coro, não é? Então Aliás, eu preciso ter, né? Eu afinal, fiz, uma pessoa na igreja bem recebida, ela pode, pastor, ela pode contribuir com qualquer ministério que existe dentro daquela igreja. sim, Ela é sim, é porque isso que eu não tenho. é, ela pode ela pode trabalhar com jovens, ela pode trabalhar com adultos, ela pode trabalhar com crianças, enfim, ela pode E, contribuir em qualquer ministério. sim, e a gente cai na responsabilidade educativa na igreja, que é muito ampla. E a igreja não acordou, sinceramente, a igreja não acordou ainda para o lado da educação cristã, principalmente, né? Não acordou. Então, parece que a igreja espera que as coisas aconteçam automaticamente, e elas não acontecem automaticamente. Por isso, o Senhor nos chama de trabalhadores. E quando se canta o hino lá, acho que é o 409 da nossa harpa, Trabalhadores do evangelho. trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Parece que esse hino está se referindo aos homens que estão lá no púlpito. Não é? Quem são os trabalhadores do Evangelho? Estão lá no púlpito.
são os responsáveis. E eu que estou no banco aqui, eu não sou um trabalhador do Evangelho, meu Deus do céu. Claro que é. Então, o que eu sou? Não é? Claro que é. Eu sou um trabalhador do Evangelho, o meu irmão aqui do lado é, a irmã ali também é. Somos todos, a igreja é formada de trabalhadores do Evangelho. Mas será que a igreja tem essa consciência, meu pastor? Talvez Será nem todos que. tenham, pastor. Talvez muita gente acha que só, por exemplo, é uma atribuição do ministério, né, daqueles É, homens e tal. Talvez tenha. E aí eu tenho uma outra pergunta, né, que tá, inclusive a gente já, quem são de fato, né, de fato quem são os verdadeiros evangelistas? quem são os verdadeiros evangelistas, né? Eu divido, né? Todo crente tem a responsabilidade cristã de ser um propagador do evangelho. Ser propagador do evangelho, como já vimos aqui no começo da nossa conversa, ser propagador do evangelho não é ser necessariamente um evangelista. Porque aquele que distribui um folheto, um livrinho do Evangelho de João, ou um Novo Testamento, ou uma Bíblia, né? Ele não está sendo um evangelista, ele está sendo um propagador Propagador. do Evangelho. Agora, o evangelista já tem uma função diferente, né? Efésios capítulo 4 e 11, né? Certo? O evangelista tem um trabalho específico. Na verdade, o evangelista é um plantador de igrejas. É claro que ele prega o evangelho, é claro que ele anuncia o evangelho, mas ele tem tarefas mais profundas aí a executar. Então, a igreja é formada de, no meu ponto de vista, propagadores do evangelho. Esses propagadores do evangelho são colaboradores dos evangelistas. Porque os colaboradores do evangelho vão para a pescaria, vão para a pescaria, mas os peixes vêm agora para formar a igreja, e agora entra o evangelista. Então, o evangelista não é simplesmente aquele homem que faz uma grande cruzada, prega lá naquela grande cruzada, é o evangelista fulano de tal. Não, não, não é só isso. O evangelista é aquele que vai, às vezes, para um recôndito qualquer aí, e depois ele deixa lá uma igreja formada, né? Ou como fez Paulo, né? Que Paulo foi um evangelista. Paulo foi um evangelista, formava a igreja, deixava lá, punha fulano aqui, fulano ali, olha, cuida disso, cuida daquilo, não deixa que aconteça isso. Impressionante a visão de campo que Paulo apresenta nas cartas, Isso, né, pastor? isso Impressionante, a amplitude né? é incrível, incrível, né? Então eu vejo aí essa diferença entre propagadores do evangelho e evangelistas, né? E evangelista, tem mais uma coisa para falar. Pastor, evangelista, etc. Não é cargo hierárquico. O pastor tem um cargo mais elevado do que o evangelista, do que o presbítero. Não foi para isso que Deus instituiu esses homens. E quem tem cargo mais elevado? Aliás, Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, seja Servo de todos. o que serve a todos. É ou não é? Então, Servo de todos. pode, mas parece que é assim, né? Olha, você precisa saber que você é evangelista e eu sou pastor. Você é presbítero, eu sou evangelista, me respeite. Que coisa, né? O Senhor não pôs você para isso. Não é para isso. Cumpre o teu ministério primeiro, vai, faz o teu ministério, né? E é assim. Então, existe, do meu ponto de vista, a diferença entre a igreja, que é propagadora do evangelho por obrigação mesmo, que o Senhor mandou,
e os evangelistas que têm uma função específica dentro da igreja. Ô pastor, e ainda assim, apenas eu quero concluir, concluir não, acrescentar, desculpa. Nessa linha dos evangelistas, existem, o evangelista, ele tem muitas ações para realizar dentro da igreja, como plantador de igreja, né? Como alguém que tem, inclusive, que fazer alavancar todo esse processo de evangelização, né, e de evangelismo até dentro da própria igreja, né? Então, essa pessoa, apesar que hoje a gente tem aí, como o senhor citou bem, essa confusão, né, de cargos e títulos, né, evangelista e pastor, eu nem estou entrando nesse âmbito, eu estou falando do sujeito que de fato foi vocacionado por Deus para isso. É aquele de Efésios, né? Uns ele deu para evangelista, né? Então, esse sujeito, ele precisa estar, no meu entendimento, imerso dentro da igreja, respirar, né, a evangelização, pensar, estrategiar, fazer a estratégia, o método, o modelo, as pessoas, envolver pessoas, dinamizar o processo. O processo é que, assim, em cada oportunidade, em cada situação, ele vê uma oportunidade de evangelização efetiva e ele atua. Eu penso que é a pessoa que tem essa vocação, talvez a gente esteja falando agora para alguém que está nessa condição, assim, tá com o coração pulsando, ardendo, né, pastor? Olha, eu tô assim, assim, de forma simples, eu fui até a Lapa, na Igreja Unida, uma certa vez, num encontro de jovens. É coisa boa. E lá estava pregando o pastor Luiz Esquiriró, né? O senhor conheceu provavelmente. E, meu Deus do céu, ele trouxe uma mensagem ali junto com o pastor João Batista Torres. Passou, que mensagem, que coisa espetacular. Eu já vivia, depois que eu fui inserido por um amigo, né, como eu contei no início da nossa conversa, já nesse mundo de evangelização, né? E aí eu me preparei, eu comprei equipamentos de som e tal, mas eu não tinha instruções, isso como eu falei, claro, eu me preparei tecnologicamente, né, para fazer os trabalhos de evangelização, mas eu não tinha um preparo intelectual, mas um preparo ministerial, né, teológico, não tinha. Aí, naquele culto, o pastor pregou uma mensagem mas tão forte, pastor. Aquilo entrou tanto na minha assim que... E quando ele convidou as pessoas para que elas fossem à frente, era uma reunião de jovens, né? O Escliró sempre fazia, volta e meia, ele viajava o mundo, mas volta e meia ele tirava um tempo chamava ali os seus jovens do ministério para ministrar sobre eles. E ali, quando ele fez uma oração, eu senti aquela coisa assim, aquele chamado, aquele calor, foi algo extraordinário. De lá para cá, eu não consigo parar de pensar, por exemplo, em qualquer situação, em qualquer condição. Você vê a possibilidade de falar de Jesus para alguém, de ensinar, de trazer, aliás, de levar o evangelho para alguém e depois trazer essa pessoa para um discipulado. Então, talvez a gente esteja falando para alguém assim, nessa condição, né? Que está nesse querer, né? Nesse fogo, nesse calor. E é super interessante dizer a essa pessoa que, entre outras coisas, que tem muitas áreas, muitas ações que o evangelista pode fazer dentro da igreja. Inclusive, e aí eu já caminho aqui para o próximo e deixo para o senhor, né? Pinga essa bola para o senhor, saber, né? Entender qual é a diferença entre pregar e evangelizar. Porque são coisas diferentes. Mas eu deixo essa bola para o senhor. Eu contei um pouco desse testemunho, falando dessas possibilidades, mas eu já devolvo aqui para o senhor discorrer sobre esse assunto, completar esse daí que nós estamos falando agora, esse raciocínio, e já inserir qual é a diferença entre pregar e evangelizar. Olha, pastor, esse seu discurso sobre
o evangelista, aí antes de eu prosseguir, é muito importante, muito importante. Eu vejo, nesse caso, eu vejo o evangelista como o mais direto auxiliar do pastor. Porque o pastor está ali pastoreando a igreja. E o evangelista é o mais direto auxiliar dele, por causa desse fervor evangelístico que ele tem, ganhador de almas, plantador de igrejas. Então, nenhum pastor pode prescindir de ele mesmo ser evangelista, mas também, né, ter na igreja pelo menos um evangelista, aquele que está ao lado dele assim, sabe? Ele é, Atuando, ele é atuando. esteio, atuando. Não é evangelista de sentar no púlpito no Não, domingo e fazer uma atuando. oração, não. É o homem atuante na propagação do evangelho e na propagação da igreja de Cristo, né? Muito bem. A diferença, meu irmão, entre pregar e evangelizar. Bom, algumas pessoas talvez não concordem comigo, mas eu acho que aí existe um problema muito sério. Por quê? Uma coisa é pregar. O verbo pregar vem de um verbo latino, de uma palavra latina, predicare, de um verbo latino. Predicare pode ser entendido no sentido de transmitir a um público uma mensagem. Muito bem. Aí, a mensagem bíblica. Ora, pregar é uma coisa. E o sermão? O que é o sermão? O sermão é uma forma, meu irmão, uma forma de texto que tem como base fazer uma exposição de natureza doutrinária. Então, Então, veja, nesse caso, o sermão de natureza doutrinária, nesse caso, o sermão está mais direcionado ao público que já está evangelizado, seria isso? sim, 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 sim. Para a igreja, o sermão. Para o mundo, a A pregação. pregação. É assim que eu vejo. Embora a gente veja que o apóstolo Paulo fala lá na carta, né, segunda carta a Timóteo, não é quando ele fala a Timóteo, prega. Mas veja, quando Paulo manda Timóteo pregar, lá no finzinho, né? Capítulo 4, se eu não me engano, da segunda carta a Timóteo. Pregas em 4:2, né? 4 prega em tempo e fora de tempo. Isso, Segundo 4 e Timóteo 2, 4:2. exatamente aqui. Que pregues a palavra, pregar a palavra. Mas o verbo pregar, aí, na versão, certo? Não significa, na verdade, a gente lendo o restante do capítulo, a gente percebe que, na verdade, é para doutrinar. Então, não é uma pregação, é um É um sermão. sermão. É um sermão, não é? Então, como a igreja tem um certo preconceito, sei lá por quê, com a palavra sermão, parece que é coisa de igreja reformada, parece que é coisa da igreja católica, então os pentecostais vão evitar falar sermão. Imagina o pastor pentecostal subir no púlpito e dizer assim, o meu sermão, pronto, e ele já não fica tão bem visto. Mas isso é ignorância, é estupidez mesmo, né? O sermão é aquele discurso doutrinário, certo? Doutrinário, de ensino. E a pregar é divulgar. Pregar é divulgar. Então, a pregação é na área da evangelização. Como nas nossas igrejas, todo domingo nós só temos o quê? Pregação. É assim que nós chamamos, não é? Sim. A pregação de domingo, a pregação, a pregação. A gente fica assim, bom, eu já ouvi a pregação do evangelho.
Então, tudo que vai ser falado, eu já sei, porque a pregação eu ouço desde criança. Desde que eu me converti, eu ouço a pregação. E eu não dissocio, então, pregação de sermão. No entanto, o que está sendo falado ali no púlpito é um sermão, é doutrina. É isso que Paulo manda Timóteo fazer Fazer. aqui. Olha aí, é para ele instar a tempo e fora de tempo. Primeira coisa, tem gente que interpreta errado isso aqui. Insta a tempo e fora de tempo, quer dizer, você tem que pregar de qualquer jeito, em qualquer lugar, levantar no ônibus e pregar, é a tempo e fora de tempo. Não, não é isso que o apóstolo está falando, não. O apóstolo está mandando Timóteo estar preparado para todas as ocasiões. Preparado. A tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes. Ora, isso faz parte do sermão. Você não vai exortar ou repreender o que está fora. Não. A exortação, o chamamento é para os que estão dentro. E depois, se a gente olhar o versículo seguinte, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a Suportarão. sã doutrina e vão arrumar doutores para si, para suas concupiscências. Ele está falando é com a igreja. Isso é um sermão, não é? Agora, quando Paulo diz lá para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, aí é pregação. Pregação. É pregação. Quando Pedro, no Pentecostes, se levantou, não é? E se dirigiu aos presentes ali, varões e irmãos, não é? Ele estava fazendo uma pregação, Pregação. não um sermão, uma pregação. Tá? É anunciando o evangelho. Anunciar o evangelho é pregar. Instruir a igreja é fazer o sermão. Que a nossa igreja aprenda isso e aceite isso, E sem sobretudo, preconceito de nomenclatura, que é bobagem isso. as pessoas que estão iniciando agora na nesse processo, nesse trabalho, nesse ministério, né, de evangelização. É importante, inclusive, ele ter essa definição, esse conhecimento, né, Sim, pastor? sim. Senão ele não sabe o que é pregar, o que é evangelizar, né? E Exatamente. aí, e entra aí, pastor, o problema. O desconhecimento desse ponto é que leva à falta de doutrina para o recém-convertido. Porque você vai querer manter o novato, o neófito, não é? Só na pregação. Não dá, não vai E suportar. nós vamos ver lá em Hebreus, deixando os rudimentos. Tem que deixar os rudimentos e ir adiante. Parar de falar sempre as mesmas coisas e vamos adiante. Então, aí se estabelece a noção diferente entre pregar e fazer um sermão, né, do meu ponto de vista, né? Nesse caso aí, pastor, já cai no discipulado, né? Já cai no discipulado. Nesse caso que o senhor abordou agora, já cai no discipulado. Tem Inclusive que há uma diferença entre a evangelização, né, e o discipulado. discipulado. Sim, sim, São sim. ações Claro, diferentes. Eu só claro. quero só acrescentar uma coisa que o senhor estava falando, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei, da questão da questão aí do sermão, até mesmo as pessoas que quando você vai dar uma correção em alguém, e a pessoa já fala assim, até o mundo, as pessoas que não são da igreja, né? Elas falam assim: olha, já vem com sermão, né? O sermão já tem essa ideia de correção, né? Não vem É, com esse sermão, é. não. O sermão tem essa ideia de correção, de reposicionar a pessoa, né? De Ele me confrontar uma passou um atitude. sermão, Passou o sermão, né? né? Eu só citei isso daí para
Só confirma, né? essa ideia. Mas nesse caso aí, então, voltando ao que a gente estava falando e seguindo o que o senhor estava falando, a gente entra na questão do discipulado, né? Que a gente abordou já em algum ponto lá atrás da nossa conversa, a gente abordou um pouquinho sobre essa questão do discipulado, que é extremamente importante, mas é interessante também fazer essa diferenciação entre evangelização e discipulado, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso também. Bom, a evangelização, como nós vimos, é a anunciação do Evangelho de Cristo. Quando Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, esse é o trabalho da evangelização, né? Evangelização. O discipulado já entra na área do ensino. Eu diria talvez assim, olha, evangelização é a matrícula. Quem vai se matricular? Discipulado é o início do primeiro ano, né? É Tá. ali que vai começar, o indivíduo vai começar a aprender sobre o Evangelho, sobre a igreja, sobre o poder de Deus. Vem o batismo com o Espírito Santo, vem o batismo nas águas, né? Tem uma. Parece, Pastor, parece eu tenho uma classe. interessante. Sim, Né? pode falar, pode falar. Pode concluir, depois eu acrescento. Eu acho interessante o seguinte: eu tenho visto em algumas igrejas, as que batizam ainda, né? Eu tenho visto o seguinte: olha, nós vamos ter batismo daqui a 30 dias, então aqueles que vão se batizar podem se inscrever nas aulas de preparação para o batismo. Pastor, eu fico olhando. Espera aí. O que esse indivíduo está fazendo na igreja o tempo todo? Quer dizer que um mês antes do batismo ele pode se matricular como candidato ao batismo, quando isso deveria ser feito a partir da conversão dele. É discipulado. Quando vai marcar batismo, ele já está preparado. Não precisa 30 dias antes formar uma turma específica para batizar, vai ter que aprender correndo aqui isso para poder batizar. Pastor, acrescento aí a este ponto uma informação que eu julgo ser importante. A CPAD tem, são duas revistas. Uma chama-se Caminho para o Céu, que é, eu amo essa revista. São lições introdutórias, percebam, são 13 lições para um trimestre. É extremamente importante, que você pode utilizar numa reunião, em reuniões em que as pessoas que lá estão não são cristãs ou não são evangélicas. Ela tem uma ideia, ela traz uma ideia ela remete assim uma ideia de que ela está quebrando a barreira entre a pessoa, o ouvinte e o evangelho. Essa revista aí. Mas vamos imaginar agora que essa revista pode ser aplicada também, como o senhor colocou aqui, no primeiro ano depois da matrícula. Então, no primeiro ano do discipulado. E aí, em seguida, ela tem a revista Discipulado 1 e a revista Discipulado 2. Cada uma dessas revistas tem 13 lições. Então, 13 lições. E o que elas trazem? Elas trazem as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, é sistemática, teologia, cristologia, bibliologia, paracletologia, entra no batismo, eclesiologia nesse campo, aí vem batismo, ordenanças da igreja,
É uma introdução assim muito bem pensada das doutrinas que fundamentais da fé cristã. Se a gente parar para pensar, eu falo isso porque eu tenho aqui a classe de batismo, tá? Eu tenho aqui Sim, a classe de batismo, não, a classe de discipulado. Eu tenho a sim, classe de discipulado na escola dominical. Então, o novo convertido, ele vai se batizar, ele estuda todas essas revistas. Então, eu tenho um batismo mais espaçado. Eu não tenho um batismo por mês, né? Eu tenho um batismo mais espaçado. Às vezes demora mais tempo, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, para fazer um batismo, né? Às vezes um ano, dependendo da situação. Se a gente consegue perceber, né, como o nosso trabalho é um pouco mais lento nesse sentido, a gente percebe que aquele candidato não consegue ter o mínimo de defesa da sua fé, então a gente passa um pouco mais de tempo, vamos investir um pouco mais. Então, esse é o método que eu aplico aqui. Agora, se a gente for seguir o currículo da CPAD corretamente, pastor, são quase 2 anos, um ano, acho que é 1 ano e meio que a pessoa passa sim. estudando para ela, então, poder ter essa compreensão, né, dessas doutrinas e se batizar com essa segurança. Não é uma coisa assim rápida, veloz, né? Exato. Até para claro, glória a Deus, parabenizo as igrejas que conseguem fazer isso, né? Muitas igrejas fazem isso mês a mês, eu acho isso super interessante também. Mas enfim, eu penso que essa pessoa que está sendo batizada agora deveria já estar naquela turma do batismo que já vinha acontecendo. Então essa que aceitou Jesus agora que se converteu agora vai se batizar na próxima Próximo. ocasião. Então eu parabenizo as igrejas que conseguem fazer isso com muito brilhantismo e tudo mais, mas existe um currículo preparado que vai muito ao encontro do que o senhor está falando aí, É, que é exatamente exato. dessa instrução, do discipulado, para que a pessoa chegue ao batismo. Sem dúvida. Mas aí, né, pastor, entra também uma coisa. É, a necessidade de muitas igrejas entenderem que batismo não é um ato para transformar a pessoa em membro da minha igreja. E muitos estão se batizando por aí assim. Estou me batizando para me tornar membro da igreja, mas é da igreja com I minúsculo. Sim, da igreja Não, local, né? Daquela é, igreja. eu estou me batizando para me tornar membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Se eu vou me batizar e continuar membro daquela igreja que me batizou, é uma questão de finalidade, perdão, de afinidade, é uma questão de carinho, de respeito, de acolhimento que tenho. Então, eu me batizo e continuo naquela igreja. Mas não é o meu batismo que me documenta como membro daquela igreja, mas o meu batismo me documenta, entre aspas, como membro da igreja de Cristo. E parece que isso também não é muito ensinado, porque para muita gente não convém ensinar isso, Tá vendo? né? Então, o batismo passa a ser fator de aumento do número dos membros da minha igreja. Isso Eu, aí precisa ser visto, né? Isso precisa ser visto. Claro que eu quero aumentar a quantidade de membros da minha igreja, e para isso eu preciso ter o que oferecer a eles em termos das escrituras sagradas da vida cristã. Tudo bem, eu quero membros na minha igreja. Sim, claro, mas eu não vou me valer de batizar pessoas para que elas sejam membros da minha igreja. Elas ficarão por afinidade, né? claro. E tem muito batismo por aí também, como eu fiquei vendo, o irmão também deve ter visto na mídia aí, né? Uma senhora da televisão
que foi batizado aí recentemente no Rio Jordão, né? Então, eu vi esse fato aí nas redes sociais, mas eu fiquei pensando, né? Ué, eu não tinha tido nenhuma informação, nem investiguei nada sobre isso, mas será? Eu fico às vezes pensando se essa ideia de batismo no Rio Jordão não é um misticismo, né? Porque existe essa ideia, esse misticismo, esse Vou esperar mistério para me batizar no Rio no Jordão. Rio Jordão, né? E tem aqueles que criam, né? Por exemplo, tem pessoas que foram ao Rio Jordão, por exemplo, foram lá para se batizar, porque a ideia desse misticismo, até para ganhar a Uhum. simpatia do público evangélico e tal, olha, se batizou no Rio Jordão, então É, tem uma aura maior, qualquer é. coisa semelhante. Eu fico meio tenso com isso, eu prefiro fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa, mas eu não percebo, não vejo essa ideia, eu não sou fã dessa ideia do batismo, desse misticismo, desse Não, claro que negócio que não. tem no Aliás, o lugar de né? batizar, a Bíblia é bem clara. Quando Filipe evangelizou o eunuco, foi o eunuco que disse: O que que impede de eu ser batizado? Aqui tem água, e ele estava no caminho. Não, era ali, ó, foi lá, no nada, tá aí a água, Quando for chegar lá para me batizar, aqui tem água, me batize bota isso aqui, eu aqui. quero, É. né? Mas então, pastor, essa ideia de evangelismo e de discipulado é extremamente importante, né, para Sem todos dúvida. nós, pastor. Sim, pode continuar. Então, eu levantei algumas questões aqui, não é? Que como é que é? A evangelização é a matrícula, como eu disse, né? Sim. O discipulado, E o discipulado é o primeiro ano. início do curso. E esse curso também não termina, não. Vai terminar ou quando a gente morre, ou quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, né? Porque nós vamos ser eternamente discípulos de Cristo, né? Até que ele nos venha buscar, Até que ele né? venha. Glória a Deus. Aí, então, o que que acontece? É necessário encaminhar essas pessoas ao discipulado. E isso foi o Senhor que ordenou. Mateus 28, 19 e 20, né? Sim. Filipe, como eu disse, ele evangelizou o etíope. Veja, o etíope estava já com a palavra de Deus, porque ele estava em viagem e lendo Lendo Isaías. Isaías. Lendo Isaías. Só que Filipe, pelo Espírito Santo, não é? Pergunta para ele: Você entende o que está lendo? E ele responde: Como é que eu vou entender Se se ninguém. não tiver alguém aqui para me explicar? Mas estava interessado, interessado, né? E Felipe então vai, explica, fala do evangelho, a ponto de que o homem se converte ali mesmo e diz assim: Olha, não tem água aqui. O que que impede de eu ser batizado? Eu quero, eu quero, né? Essa aí é uma evangelização de sucesso, né? E, evidentemente, esse eunuco, depois de batizado, ele foi discipulado. Claro, né? A seguir, ele foi discipulado, porque alguém foi ensinando as coisas do evangelho que ele não conhecia, né? E aí se tornou, tanto que está registrado nas Escrituras Sagradas, né? O Senhor Jesus, eu anotei aqui, se ele não proibiu, também não endossou um trabalho de evangelização Solo. solo. E eu estou me referindo aqui, pastor, a esse trabalho da pregação, que fique bem claro. Porque nós vimos no começo dessa conversa que existem diversas maneiras de evangelizar.
não é? A maneira como eu me comporto nos lugares e com os meus amigos, ou onde eu estiver, é uma forma de evangelizar, porque eles vão olhar e vão dizer assim: espera aí, esse camarada aí tem um negócio diferente, ele, né? Pronto, já está começando o testemunho de evangelização. Então, essa história do camarada despreparadamente pegar uma Bíblia, sair por aí gritando no meio da rua, dizendo que está fazendo evangelização ou evangelismo, eu não creio que o Senhor tenha aprovado. E eu trago como prova o quê? Que Jesus mandou em duplas, né? Vocês dois vão, vocês dois vão, vocês dois vão, vocês dois Sempre vão. em duplas, né? Sempre. Sempre, sempre, né? E quando Pedro pregou lá no Pentecostes, estavam todos os irmãos lá também, não é? Então, é difícil você encontrar um trabalho Solo. solo, como é o caso de Filipe, mas o caso de Filipe do eunuco é diferente, né? O carcereiro de Filipos perguntou, mas ele perguntou: senhores, o que eu faço? Quem? Que senhores? Paulo Paulo e Silas. e E os irmãos que Silas, estavam lá. né? Os que estavam lá. Senhores, o que eu faço? Então, a aprovação do Senhor é para trabalho conjunto. E a igreja, como eu disse no começo também, a igreja é corpo. Então, o corpo tem que estar unido, né? Muito bem. Eu tenho até um versículo que anotei aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder. Olha só, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para responder. Pedro não está dizendo aqui para eu ir dizer. Quer dizer que eu tenho que estar. O meu testemunho vai provocar que me perguntem e que eu esteja preparado para dizer a eles a razão da minha esperança em Cristo. Então, né, é uma forma de evangelização também. Mas que bênção, pastor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O senhor pode continuar, pode concluir, pastor. Fica à vontade, pode concluir, que eu quero fazer aqui a indicação eu quero fazer aqui a indicação de dois livros que nós falamos no início do bate-papo. E aí, Uhum. enquanto o senhor, eu vou fazer assim que o senhor concluir. Bom, meu caro pastor, é o seguinte: nós colocamos aqui aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, não é? São pontos de vista, muitos deles tratados aqui são pontos de vista pessoais, mas buscados dentro da palavra de Deus, não é? Então, eu espero que esse trabalho possa ser útil a tantos quantos se interessarem pelo trabalho de evangelização, entendendo que evangelização é a tarefa de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Muito bem? Então, e é um trabalho que tem várias formas de ser feito, várias formas de ministração, como também passamos nisso, não é? Seja distribuindo um folheto, seja distribuindo a Bíblia, Novos Testamentos. Quero reforçar o trabalho de se deixar Novos Testamentos e Bíblias em metrô, em ônibus, em restaurantes. Oh, meus irmãos, é um trabalho maravilhoso e frutífero. E frutífero. Nas Bíblias que eu deixava nos metrôs, nos ônibus e restaurantes,
sempre eu deixava uma anotação. Se você quiser, passe esta Bíblia, passe esse Novo Testamento para um amigo. Conte como você o encontrou. Veja, já estamos usando aquele que pegou o Novo Testamento para ganhar outro, e assim sucessivamente. Então, esse é um trabalho evangelístico de importância. Queira Deus que muita gente se desperte para levar a mensagem do Evangelho assim como nós estamos vendo. E que Deus, então, nos abençoe e que nos fortaleça cada dia mais no trabalho do Senhor. Porque esse é o Aleluia. nosso trabalho, esse é o nosso mistério. Né, Amém. pastor? Amém. Eu agradeço aqui Glória a a Deus. oportunidade maravilhosa de bater esse papo com o irmão. Olha, eu fico muito feliz com isso. E aprendo bastante com o senhor aí. Que Deus nos abençoe, então. Amém, pastor. Deixa eu só pegar aqui o livrinho, Sim. e aí já volto para gravar. Só um minutinho aqui. Já Tá volto para bom. continuar a nossa informação. Só um minuto. Quero fazer aqui a dica desses livros que eu falei. E aí, pastor, então vamos lá. Eu quero aproveitar, pastor, muito obrigado, Deus abençoe, foi muito bom, produtivo, essa conversa inspirou bastante, esclareceu muitas dúvidas, realmente foi muito boa. A gente faz um Amém. programa, a gente faz um plano de falar em 1 hora, de conversar em 1 hora, mas não tem jeito, né? Vai mais de uma. Eu quero fazer indicação de 2 livros. O primeiro deles é esse aqui, especial, esse livro do pastor Antônio Gilberto, Evangelismo Pessoal. Uhum. Impressionante como este livro é atual. Apesar de que foi escrito, essa edição que eu tenho é de 1983, Uhum. é muito atual. Porque a forma que ele prepara o evangelista é muito bom. Muito boa, muito boa, muito bom o preparo. Muito bom, sim. O segundo é esse aqui. Pastor Valdir Bíssigo. Valdir Bícer. Isso, é incrível. Esse Incrível. livro é também uma ferramenta super importante, o que evangelizar, como, por que, aonde, formas de abordagem, como entrar no assunto, muito, muito, muito bom. E eu finalizo, pastor, a nossa fala com um ponto que eu quero acrescentar nessa nossa conversa. E essa aqui vai assim para aquele que realmente participou conosco até o final, que assistiu até o fim dessa conversa. Eu tenho aqui na igreja um programa que fiz há algum tempo chamado Pesca Milagrosa. Nesse trabalho, eu coloquei algumas características, alguns métodos de evangelismo, dos quais esses que eu citei no início da nossa conversa. Um deles que eu não coloquei, mas que eu falei, que eu não disse lá no início da conversa, mas que vou falar agora, mas que funciona muito bem, é o evangelismo virtual. E eu vou dizer de que forma. Eu peguei com base nesse livro de 1983, desenhei um modelo de evangelização, porque o pastor Antônio Gilberto é específico em falar que o evangelismo é pessoal. Então, é um contato, você precisa estabelecer o contato com a pessoa. Uhum. Quando eu faço uma postagem na rede, a pessoa pode curtir e tal, porque ele é meu, eu vou dar um like aí pro pastor, é meu amigo, tá, para que ele cresça na rede social e tudo mais, mas eu não sei se eu consegui um engajamento, se aquela pessoa de fato absorveu a mensagem e tudo mais. Então, eu separei, eu convidei algumas pessoas que quisessem fazer parte de uma equipe de evangelização, que fosse evangelizar por meio da tecnologia, né, da rede social, nesse caso do WhatsApp, e trabalhar com essas pessoas, mas de forma pessoal, não só montar um grupo ou uma transmissão e mandar uma mensagem para uma transmissão e depois conferir se as pessoas viram e aquilo ficar. Não.
Como funciona isso? A pessoa faz uma espécie de uma... Inicialmente, ela cria essa prospecção, né? Então, ela monta lá uma rede de contatos que ela vai fazer uma transmissão, manda esses contatos. Aqueles que retornam o contato, porque uma lista de contato, uma transmissão entra como uma mensagem pessoal, né? Ela não entra em grupo. Então, aqueles que retornam o contato, quem são essas pessoas de transmissão? Os novos convertidos, aliás, a pessoa que foi na igreja, o amigo que você conheceu, a pessoa, enfim, qualquer pessoa que você conheceu. Aquele que retorna o contato, então você estreita o relacionamento com ela, passa a conversar com ela de forma mais próxima, não é? Faz contatos de forma mais próxima pela rede social, envia o convite pessoal, até que essa conversa deixe de ser via texto, que é fria, e passe a ser voz, que é quente. Isso tem sido muito bom e eu tenho uma pessoa que ama esse evangelismo aqui. Eu planejei, eu desenhei esse modelo de evangelismo com base nesse livro do pastor Antônio Gilberto, por isso que eu disse que ele é atual, porque eu só mudei a plataforma, né? No caso aqui ele fala do contato pessoal, eu mudei a plataforma usando a tecnologia, nesse caso, e transformamos isso numa relação, numa evangelização pessoal. A pessoa que ama fazer isso é a irmã Cida, minha esposa. Pastor, isso caiu como uma luva. Isso caiu para ela assim como o presente. Como ela ama e como ela consegue. Alcançar pessoas afastados da igreja, não cristãos. Como ela consegue levar pessoas na igreja usando esse método de evangelização. Impressionante. Então, deixei essa dica aqui para a gente não deixar de fora da nossa conversa. Nós falamos de tantas formas de evangelização, o meio virtual, que é o nosso mundo, né? Que é o nosso mundo nesse momento, né? E então eu fiquei muito feliz. Pastor, de toda forma, muito obrigado. Parabéns à irmã Cida por esse trabalho, hein? A irmã Cida está a todo vapor, ela tá, e olha que já tem o quê? Já temos aí mais de 10 anos, talvez, uns 8 anos que a gente atua com esse modelo de evangelização, e ela não larga. Esse é o evangelismo. O senhor lembra que os irmãos do início, e ainda fazem, os irmãos nordestinos, lá no Nordeste mesmo, ainda tem a prática, esse hábito muito forte, né? Após a escola dominical, a parte da tarde, é o evangelismo, né? Então, eu conheço muita gente no Nordeste que não abandona de jeito nenhum. À tarde eles têm que sair para o evangelismo e glória a Deus por isso. E bom que a gente fosse assim também. Este modelo virou o evangelismo da irmã Cida. É atuante nele, pastor. Parabéns. Impressionante. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Isaldil. Que papo esclarecedor, que conversa esclarecedora. Deus abençoe o senhor, irmão Silvana, e a todos vocês, audiência que está nos acompanhando. Deus abençoe. Espero que essa conversa tenha sido esclarecedora e inspiradora para você também. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Amém, pastor? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado. Estamos sempre juntos. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso. Obrigado, senhor também.